Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o André e é um prazer ter vocês aqui nesse momento nos assistindo e a você também que está aí nos acompanhando no YouTube ou pelo seu podcast. Estamos começando mais uma aula da comunidade Praticadamente. E hoje começo dizendo que existe um paradoxo silencioso acontecendo na vida das pessoas. Quanto mais tentamos mudar o cenário externo, mais percebemos que a mente continua reagindo da mesma forma. Podemos mudar aí a rotina, mudar o ambiente, estratégias, mas mesmo assim sentimos que algo dentro permanece respondendo ao mesmo padrão. E sobre isso que o nosso convidado especial, o hipnoterapeuta Fabiano Machado, vai conduzir uma reflexão sobre como os processos internos da mente influenciam nossas emoções, decisões e percepções da realidade. Com o tema O Paradoxo do Autocuidado, porque melhorar o cenário muitas vezes não cura a mente. Prepare-se para uma aula profunda, acessível e provocadora. Então sejam bem-vindos e bem-vindas. Respire fundo, abra a sua mente e vamos juntos explorar esse paradoxo que transforma a forma de como entendemos o autocuidado. E não se esqueçam de curtir e compartilhar. Agora eu passo a palavra para você, Fabiana Machado. Então, uma boa noite, né? Eu sou Fabiano Machado Ferreira, eu trabalho com terapia, especialmente com hipnoterapia. Também estou desenvolvendo alguns métodos mais particulares, mais meus também, né? É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje, muito obrigado pelo convite. Então, hoje eu vou falar sobre o paradoxo do autocuidado e por que apenas melhorar o cenário da nossa vida, o eixo X não cura a nossa mente, o eixo Y. Antes da gente mergulhar no conteúdo, eu quero alinhar rapidamente com vocês como será a nossa jornada nessa próxima hora aí. Eu gosto de fazer isso porque organizar o roteiro acalma a nossa mente, facilita muito a absorção das informações. Vai funcionar assim. Primeiro eu vou fazer uma introdução para instigar vocês sobre o que é esse paradoxo do autocuidado e por que apenas melhorar o cenário da nossa vida, o eixo X, não cura a nossa mente, o eixo Y. Em seguida eu vou aprofundar esse tema e explicar os detalhes dessa arquitetura usando exemplos práticos, desde casos clínicos, nossos, até figuras famosas. Eu vou abrir alguns minutos para perguntas de vocês. Caminhando para o final, eu vou trazer uma surpresa, vou declamar e analisar uma música do Zé Ramalho, que ilustra perfeitamente essa dor. Retomar brevemente o que falamos aqui e, por fim, eu deixo uma reflexão final e abrimos para as perguntas de vocês. Um roteiro simples, direto e eu garanto muito revelador. André, tu pode me responder uma ou duas perguntas à medida que eu vou apresentando? Sim, A maioria do pessoal que está assistindo é psicoterapeuta, é isso? sim, a maioria tem psicólogos também, terapeutas, né? Sim, a maioria. Tá, ok, obrigado. Bem, a Lília me apresentou os temas do mês, que são, de acordo com ela, o autocuidado, a inclusão e a saúde da mulher. Eu gostei muito dos temas, né? Muito bom mesmo. Baseado nesses temas, eu trouxe para vocês o conteúdo de hoje, que eu intitulei de O Paradoxo do Autocuidado, porque melhorar o cenário no eixo X, não cura a mente no eixo Y. Esse conteúdo faz parte de uma nova proposta, de um novo olhar que eu estou colocando tanto em meus pacientes quanto em meus familiares, amigos e em mim mesmo também. Em situações cotidianas que envolvem trabalho, lazer, comunicação com pacientes, familiares, amigos, entre outros, que envolvem, na verdade, a, a vida e o viver, né? E é claro que envolve eu mesmo diante de todos os setores e de tudo que a vida me apresenta no dia a dia. E que envolvem também uma melhor postura e maneira de lidar com nossos problemas, buscando uma homeostase física e psicológica também. E a ideia não é apenas buscar a homeostase, mas manter ela de alguma forma. Manter ela principalmente diante de conflitos, de situações de estresse, porque uma coisa é estar bem e estar bem consigo mesmo, sem que haja sofrimento. E outra coisa é permanecer bem consigo mesmo diante de situações que se encontram fora do nosso controle e que geram estresse e sofrimento. Eu vou trazer alguns exemplos para vocês aqui. Exemplos são muito bons porque eles nos ajudam a compreender melhor as ideias que estão sendo trabalhadas. Vou dar exemplos de famosos, de pacientes, exemplos pessoais também. E vamos iniciar com o exemplo de uma paciente. Como psicoterapeutas, é muito provável que vocês conheçam muito bem a cena que eu vou descrever agora. Pense em uma paciente que entra no consultório, ela tem uma carreira estruturada, uma rotina organizada, talvez uma família bem estabelecida. No papel, a vida dela é um sucesso, mas ela senta na sua frente, respira fundo e diz: eu estou exausta, eu sinto uma ansiedade que não desliga, uma culpa constante, e eu não sei o porquê. Qual é a resposta padrão que a sociedade dá para essa mulher? Você precisa de autocuidado. E como o autocuidado geralmente é visto?
Tem-se a ideia de que mandar essa mulher para um spa, comprar roupa nova, trocar de carro, ou simplesmente tirar um dia de folga, é o ideal. Ela faz tudo isso, ela melhora o cenário da vida dela, mas adivinhe, ela passa o dia de folga inteiro com taquicardia, a exaustão continua lá. Mira, se puder mudar a imagem, pode mudar agora daí. Por que isso acontece? Porque melhorar o externo não cura a mente. É exatamente sobre isso que nós vamos falar nessa live. O tema da nossa conversa é o paradoxo do autocuidado. Nos próximos minutos, nós vamos conectar 3 temas urgentes que aparecem todos os dias nas nossas clínicas: a saúde da mulher, a inclusão neurodivergente e o verdadeiro autocuidado. E o meu objetivo com vocês hoje é o seguinte: eu vou mostrar por que nós estamos cometendo um erro estrutural grave ao tentar tratar a exaustão moderna. Nós estamos tentando consertar problemas de software, comprando um hardware novo, em termos de informática, o que é um erro de endereçamento entre os eixos vitais. Para explicar isso, eu vou compartilhar com vocês uma ferramenta visual e estrutural que eu desenvolvi, chamada de Lei dos Eixos Vitais. Leve. Eu vou mostrar para vocês a diferença real visível entre apenas mudar o cenário da vida de um paciente no eixo X, domínio material, executivo, e atualizar a consciência e a identidade dessa pessoa no eixo Y, no modelo generativo. Nós vamos entender como funciona a verdadeira engenharia da saúde mental, em um mundo que valoriza muito o ter, mas que ignora quase completamente o ser. E eu acredito que, ao final dessa nossa conversa, vocês vão ter adquirido maior conhecimento sobre a forma como vocês enxergam a resistência e a exaustão dos pacientes. E vocês e também de vocês e daqueles com quem vocês convivem no dia a dia também. Pode mudar a imagem. Então, agora eu vou dar mais detalhes sobre isso que eu falei. Em relação à paciente hipotética que eu mencionei, antes, para entendermos por que aquele autocuidado no spa falhou, nós precisamos olhar para a vida do nosso paciente como um mapa que opera em 2 eixos diferentes. É o que eu chamo de plano cartesiano vital. Imagine uma linha horizontal, como eu estou mostrando aí nessa imagem, e uma linha vertical. A primeira linha, a horizontal, é o eixo X. O eixo X é o domínio das coisas materiais executáveis. É o domínio material. Ele é executivo, é o cenário da sua vida. É o seu corpo físico, o seu salário, o carro que você dirige, a infraestrutura do seu consultório e o descanso físico que você tira. É tudo aquilo que é visível e mensurável. A segunda linha, a vertical, é o eixo Y. O eixo Y é o domínio da sua mente, dos seus estados funcionais, é o seu modelo generativo. É aqui que moram a sua identidade, o que tem significado para você, as suas expectativas e principalmente a sua hierarquia de valores. A grande sacada aqui é a base da lei dos eixos vitais. É entender que o eixo X e o eixo Y interagem o tempo todo, mas eles não são a mesma coisa. Essa é a premissa ontológica que eu estou trazendo aqui. X é diferente de Y. E mais importante do que isso, existe uma hierarquia de comando. O eixo Y governa o eixo X. É uma hierarquia constitucional de comando. A nossa mente, os nossos valores, comandam a nossa execução no mundo. Nenhuma ação material acontece sem que a nossa mente tenha dado uma direção antes, mesmo que de forma inconsciente. E é aqui que a exaustão moderna começa. A maior parte do sofrimento que vemos na clínica não é falta de recursos ou falta de informação. É o que eu chamo de erro de endereçamento. O que é esse erro de endereçamento? É tentar resolver problemas do eixo X com soluções do eixo Y e vice-versa. Problemas materiais exigem soluções no eixo X. Falta de dinheiro se resolve com dinheiro. E problemas existenciais, emocionais, exigem soluções no eixo Y. Exigem atualização da consciência. Pense em um sujeito que está com uma coceira na cabeça, mas tenta aliviar a coceira coçando o pé. Não funciona. Eu não posso aliviar uma coceira na cabeça coçando o pé. São setores diferentes do meu corpo. Assim como tentar consertar um incômodo no eixo X, utilizando-me apenas do eixo Y, e vice-versa. Quando nós tentamos curar um problema de identidade ou de sobrecarga mental do eixo Y, usando ferramentas puramente materiais do eixo X, nós geramos apenas uma ilusão de movimento. E o preço dessa ilusão é caríssimo. Nós poderíamos voar naquele eixo, mas não iríamos sair dele. Não iríamos para o outro eixo. Vamos olhar de novo para o nosso tema de saúde da mulher e do autocuidado. Aquela paciente exausta que eu mencionei, né, tem um problema na XY. Vamos dizer que o modelo mental dela diz que o valor dela está em ser útil para todo mundo o tempo todo. Diante disso, quando a sociedade diz para ela fazer autocuidado, indo ao shopping ou tirando folga, a sociedade está dando uma solução do eixo X. O paciente ganha conforto material, mas a mente continua operando com o mesmo padrão. O que acontece? A vitalidade dela não melhora,
porque a vitalidade sistêmica não é uma soma de coisas boas, ela é uma multiplicação. Se a saúde da mente, do eixo Y, está próxima de zero, não importa o quanto você invista no cenário, no eixo X, o resultado final da saúde também vai ser zero. É assim que a matemática funciona. 1.000 vezes zero é igual a zero. Ou seja, não adianta eu ter um carro maior, uma casa melhor, se não é esse o meu problema. Não vai resolver porque não é um problema físico. Eu tive um paciente que me relatou uma vez, Fabiano, eu estava na Grécia com dinheiro na conta, muito bem financeiramente, mas estava com depressão. Aquilo não fazia sentido para ele. Por que que ele estava assim? O problema dele não era físico. Pode mudar a imagem para mim, Lili. Então, vamos falar de um case famoso, né? O Whindersson Nunes. O Whindersson Nunes, ele acumulou uma fortuna estimada que vai entre 180 a 300 milhões. O Whindersson Nunes possui mansões, incluindo um imóvel de 15 milhões, é dono de um avião particular com custos de manutenção bem elevados, possui uma coleção de automóveis que inclui modelos como BMW, Jaguar, Jeep e outros. O Whindersson Nunes ele é sócio de uma agência chamada VK Digital e proprietário da WF Studios, além de ter investido na pousada e restaurante do Café Zapata. O Whindersson Nunes ele tem mais de 58 milhões de seguidores no Instagram. Ele revelou faturar cerca de 20 milhões por ano apenas com publicidade na rede social, além de altos rendimentos mensais no YouTube. A luta dele com o Popó em 2022 rendeu para ele 6 milhões. Fora que ele está no Netflix e em filmes também. Olha que conta material linda, né? O Whindersson Nunes luta contra a depressão desde 2019. Perceba que são ambientes diferentes. Do contrário, por que que eu teria tantos bens materiais, mas eu não estaria bem comigo mesmo? Nesses dois casos que eu citei, meu amigo Whindersson Nunes, o erro claramente é estrutural, não é material. O problema claramente não está no eixo X, ele está no eixo Y. Né? Vamos voltar ao paciente que eu mencionei antes. A divergência entre esses fatores cria uma fricção interna. Imagine que a vida que ela leva está indo para uma direção, mas os valores dela estão apontando para outra. Essa diferença de direção cria um ângulo, um desalinhamento, um ângulo de dissonância. Quanto maior a distância entre o que você faz no eixo X e o que você é no eixo Y, maior é a energia que você gasta apenas para não surtar. Essa energia gasta um atrito interno, é exaustão, é ansiedade crônica, é o corpo cobrando a conta. E nós vemos esse mesmo erro de engenharia acontecer quando falamos de inclusão neurodivergente. Pensem nos pacientes adultos com transtorno do espectro autista, o TDAH. O que as empresas fazem em nome da inclusão? Elas mudam o eixo X, colocam puffs coloridos na sala, dão fones com cancelamento de ruído, flexibilizam o horário. Quando fazem isso, né, que nem sempre é feito. Mas é tudo pensado no material. O eixo Y daquela empresa, a cultura, a regra não dita, a expectativa de ler as entrelinhas na comunicação, continua exigindo que aquele funcionário opere como um neurotípico. O cenário X ficou amigável, mas o modelo exigido Y continua incompatível. O que o paciente faz? Ele passa o dia inteiro usando uma máscara social, um mask, para tentar caber naquele molde. O desalinhamento interno dele vai nas alturas. Ele gasta tanta energia tentando parecer normal que entra em colapso. Eu vejo isso na clínica. Eu vivencio isso no dia a dia. Eu tenho pacientes com TEA, com TDAH, a minha esposa e meus filhos têm TEA e TDAH também. Inclusão de verdade não é apenas decorar o ambiente material, é ter a flexibilidade para atualizar a cultura e aceitar diferentes modelos de funcionamento. É a expansão da capacidade integrativa. Ou seja, não importa apenas o cenário que nós temos, o que define a nossa saúde, a nossa vitalidade, é como nós operamos dentro desse cenário. A saúde não está numa foto estática, né, na nossa vida, mas na dinâmica de como a nossa mente e as nossas ações se alinham no dia a dia. Quando falamos em paradoxo do autocuidado, porque melhorar o cenário eixo X não cura a mente eixo Y, o que é um paradoxo? O que é um paradoxo? Paradoxo é uma declaração, uma ideia ou uma situação que, apesar de parecer lógica ou bem fundamentada, resulta em uma contradição interna, absurdo ou oposição ao senso comum. Nesse caso, que eu estou apresentando para vocês, o paradoxo claro aqui é X é diferente de Y. Não dá para resolver problemas psicológicos com artefatos e artimanhas físicas, assim como não dá para resolver problemas físicos com artefatos e artimanhas psicológicas. Pode até parecer óbvio para alguns, mas para a maioria não é. Se eu tenho um problema cardíaco, eu tenho que ir em um cardiologista. Se eu tenho uma dificuldade de enxergar nas minhas vistas, eu tenho que ir no oftalmo. Se eu sofri um acidente e quebrei o braço, eu preciso ir até uma emergência de hospital físico. Isso tudo é eixo X.
Agora, se eu estou com ansiedade, medo, se eu tenho uma fobia, se eu me sinto inseguro, se eu não consigo dormir, tenho impotência sexual, TAG, pânico, descartando o físico, dores psicológicas são eixo Y e devem ser tratadas no eixo Y, com profissionais que lidem com eixo Y. Eu gostaria de abrir agora para algumas questões antes de eu seguir. Pode ser? Aí, se Sim. alguém tiver alguma dúvida, se Alguém tem alguém quiser alguma dúvida? comentar. Eu vou dar uma interrompida aqui para todos se Isso. verem. Alguém tem alguma dúvida? Boa Gostaria de noite, fazer alguma Fabiano. pergunta? Boa noite, Fabiano. Estou gostando Boa demais noite. de estar colocando aqui agora para a gente. Eu queria saber o seguinte: você falou uma coisa interessante. O corpo, né, e a mente são coisas diferentes. E a parte externa, né, envolve os prazeres ali da mente e tudo mais. Porém, se não trabalhar também o corpo, fica complicado, né? Como ficaria o apego seguro nessa questão que você está falando? O apego seguro, ele é formado lá na fase gestacional, onde a criança tem ali o contato com a mãe, contato com o pai, contato com os cuidadores, ela é vista e acolhida, né? Como fica essas questões relacionadas hoje a essa falta de apego seguro e a empatia mal formada na vida adulta, quando a pessoa se depara com esse padrão social de resolver no externo e não olhar para o interno? Olha, vai ficar um desalinho geralmente nessa pessoa, né? Se ela não tá. Geralmente o que tu vai ter? Uma questão identitária, né? Se eu não estou coincidindo o que eu estou fazendo, como eu ajo no mundo físico, com aquilo que eu penso, o que vai acontecer? Esse desalinho no decorrer do tempo, ele vai ser como uma conta que eu tô inflando cada vez mais, vai inflando e o momento vai estourar, né? Se eu não conseguir lidar com ambos os ambientes, em algum momento eu vou sofrer. Então, se eu sou uma pessoa que eu me machuquei fisicamente ou não cuido do meu corpo, eu vou ter essa varia do meu corpo vai piorar. Eu tô com uma dor de dente, por exemplo, e eu não cuido dela, o que vai acontecer? Posso perder o dente. A mesma coisa no psicológico. Se acontece alguma coisa no psicológico que eu não cuido, com o tempo aquilo ali vai inflando e vai vir a me causar um dano maior. Não sei se eu consegui responder a tua pergunta. Sim, sim, é exatamente esse paradoxo, né? Porque as pessoas buscam no externo, né, uma satisfação externa em uma dor interna. E essa dor interna, muitas vezes, tem reflexo geral no corpo. E as pessoas trabalham muito a mente e esquecem de trabalhar as musculaturas corporais que estão tensas, a parte visceral que está mal, que está trabalhando mal, né, intestino preso e tudo mais. E esquece um pouco dessa parte de eu sou tudo isso, mais a parte social e externa, né? Sim, sim. A ideia que eu tenho em mente é o seguinte, ó. O ser humano, para que ele continue a manter esse sistema vital dele em funcionamento, ele precisa manter a homeostase. Ele tem que manter esse bom funcionamento. Mas esse bom funcionamento ele vai acontecer nesses dois ambientes que eu estou falando. Então, eu tenho que ter um bom funcionamento do meu corpo, né? Eu tenho que estar cuidando dele. E eu tenho que ter um bom funcionamento da minha mente também. As duas coisas, elas funcionam em conjunto. Mas cuidar de uma não vai resolver os problemas da outra. Esse que é o ponto que eu estou trazendo aqui. Então, por isso que eu falei de uma forma talvez assim mais boba, assim, né? Não tem como eu coçar o meu pé para resolver uma coceira que eu tenho na cabeça. Ou seja, são ambientes diferentes. O corpo é uma coisa, tem que ter os cuidados, né? Eu tenho que ter o cuidado do meu corpo. E a mente é outra coisa. Eu tenho que ter os cuidados da minha mente. O que muitas vezes as pessoas confundem, às vezes por não saber o que elas estão sentindo, ou às vezes também por fuga de enfrentar aquele problema, eu vou para o lado material para tentar validar ou para tentar resolver um problema do físico. Então, isso acontece muito quando a gente lida com o vício, né? A compra é uma coisa que vai ser muito utilizada nesse setor. Então, eu não estou conseguindo lidar com o meu psicológico, estou com um problema, eu vou lá e eu gasto muito. Eu compro. A compulsão por compra é uma das maneiras de lidar, quer dizer, de tentar lidar com esse ambiente psicológico utilizando o meio ambiente físico, né? Assim como outros tipos de vício, droga também, a bebida é uma maneira de eu tentar afogar as minhas malas que eu não consigo explicar, que eu não consigo lidar, que eu não consigo compreender mesmo, né? Interessante, hein? Desculpa, você me fez lembrar as plásticas, né? Essas pessoas que fazem excesso de plástica
também é isso, né? Querer mudar o físico para uma insatisfação que não é física, né? Mas isso não quer dizer que eu não deva ter um carro melhor, que eu não deva ter uma casa Uhum. melhor. O que eu quero beber uma cerveja numa festa, não posso beber. O problema é quando eu utilizo aquilo ali para mascarar uma outra dor, né? Esse é que é o grande problema. E Sim, também sim. acontece o contrário, a gente não pode pensar só nessa ideia do, de eu tentar afogar, vamos dizer assim, as minhas mágoas no material, mas no psicológico também. Se eu estou com falta de dinheiro, não adianta eu ficar rezando, porque não vai surgir, eu preciso ter uma atitude física. Então, as duas coisas, elas têm que andar em conjunto. Eu tenho que, ao mesmo tempo, pensar na parte psicológica, né? Como é que está o meu psicológico? Está funcionando bem? Eu estou incomodado com alguma questão, né? Principalmente questões diárias ou com certas situações que envolvem a minha vida no dia a dia. Tem alguma coisa me incomodando? Se tem alguma coisa me incomodando, vamos tentar entender o que é, vamos tentar resolver essa coisa, vamos tentar conversar sobre essa coisa. O que muitas vezes vai acontecer, isso é muito comum, é que certas coisas, elas são muito difíceis de lidar, né? Então, eu posso estar diante de uma dor que eu não quero nem ver, né? A gente tem muito isso na clínica, a gente tem, eu gosto muito de medir, às vezes a gente mede um paciente pela capacidade dele de se aproximar do problema. Então, aquele paciente que ele não consegue nem falar ou nem pensar naquilo, ele não está pronto para resolver. Ele precisa ter uma estrutura maior, ele precisa conversar, a gente precisa trabalhar ele de alguma forma para que ele consiga se deparar com aquilo, né? Trazendo um ou dois casos mais pesados aí. Então, se eu sou um adulto, mas eu sofri uma violência sexual na minha infância, isso pode ser muito difícil de eu pegar e enfrentar, né? Então eu posso fugir disso daí, mas isso daí acaba me consumindo em um momento ou outro, né? Então, provavelmente o pessoal sendo psicoterapeuta ele já passou por esses casos, né? Uma paciente ou outro que tem, por exemplo, uma dificuldade sexual com o marido na vida adulta. E que não teria por que ter, mas por que tem? Porque aconteceram coisas no passado que essa pessoa não conseguiu lidar, não conseguiu analisar. E aquilo ali cria toda uma estrutura mental que faz com que ela haja com afastamento, com nojo, com tensão na hora do sexo, né? Então esse é um exemplo de eu ter um problema psicológico, mas eu não consegui lidar com ele porque eu ainda não estou capaz, não me sinto capaz para lidar com aquilo. E aí, claro, é um processo que vai envolver um tratamento, né? Nessas dores, por exemplo, uma dor de um caso desse que é violência sexual, não aconteceu de ontem para hoje, ela veio há muito tempo acontecendo na mente desse paciente, né? Muito tempo que ele vai fugindo daquilo ali. Eu gosto de chamar isso aí de uma inflamação. A gente pode pensar como uma inflamação. A gente pode pensar que o objeto diante da gente ele é um objeto patológico. Se ele me causa algum tipo de dor, qual é o tamanho dessa dor que ele causa? Né? Se eu olho para aquele objeto e eu tenho uma dor muito grande, eu não quero nem olhar para ele, então quer dizer que a inflamação está muito grande. O estresse em relação àquilo está muito grande. Né? E aí o que acontece muitas vezes com os pacientes? Eles fogem. Mas qual é o problema? A fuga ela não resolve o problema. Esse é o grande problema. A fugir da dor só faz ela aumentar. Por isso que eu trouxe a ideia da dor de dente. É que nem uma dor de dente. Estou com uma dor de dente, eu vou rezar, ou eu vou comer alguma coisa. Não, a dor vai continuar ali. Eu tenho que ir no dentista. Então, a mesma coisa com o psicológico. Felizmente, hoje em dia, muitas pessoas não valorizam a terapia, né? Essa busca por lidar com as dores. E acabam fazendo o quê? Acabam fazendo o caminho mais curto, que é utilizar de algum outro subterfúgio para não pensar naquilo. Mas o problema principal é que a dor não some. Se eu comprar roupas, se eu comprar quer que seja um carro novo, a dor continua ali. Se eu estou com um problema psicológico, eu preciso lidar com ele no ambiente psicológico. São ambientes diferentes, acho que é o ponto principal que eu quero dizer aqui. X é diferente de Y. Matéria é uma coisa e a não matéria, o psicológico, o emocional é outra coisa. Fabiano, Muito bem. você me fez lembrar Nasruddin. Nasruddin foi no psiquiatra e chegou no psiquiatra e falou assim: olha, a minha consciência está me matando, não está me deixando dormir. O psiquiatra olhou para ele e falou assim: então o senhor quer um remédio para dormir? Ele falou assim: não, quero um remédio que diminua a minha consciência. Eu não sei se eu não lembro se é Edgar Allan Poe, O Coração Delator. Você já deve ter ouvido falar dessa obra. É mais ou menos assim, é uma pessoa que ela tá, é uma obra literária, mas expressa bem isso. Ela mata uma pessoa, enterra no, acho que é na casa dele,
E aí a polícia veio falar com ele e ele começa aos poucos a escutar o coração batendo. Não sei se já conheceu, começa a escutar o coração batendo. E aqueles coração tá na cabeça dele apenas, mas é uma dor tão, é uma culpa tão grande, é uma coisa tão complexa que ele tem que lidar que ele não consegue. E aquilo atormenta tanto ele que ele mesmo vai lá e confessa o crime. E aí ele fala para os policiais: vocês não estão escutando, tá batendo aqui. Parece que o chão até mexe na cabeça dessa pessoa. Os Simpsons fizeram uma apresentação de cinema bem famoso, até a Lisa Simpson criou uma maquete onde o coração batia no chão, mas é mais ou menos essa ideia. Se eu não lido com aquilo que está me incomodando, não vai sumir. A ideia é ficar mais intenso. É só a gente pensar assim, é muito simples, nós, enquanto seres humanos, olharmos para trás e pensar. Acredito que vocês já tiveram dores físicas, né? Então, quando eu tenho uma dor e eu não cuido dela, eu sou tenista, por exemplo, recentemente, eu torci o pé, mas tinha um evento de tênis e eu botei gelo, e disse: eu vou jogar. Que eu não consigo de dor agora, tô as 2 noites com dor, tô botando gelo e não resolveu, vou ter que ir no médico ver o que é. Eu sei que eu não quebrei nada, mas eu sei que foi uma lesão feia, assim, eu virei o pé. Só que eu ignorei, né? Então, quantos de vocês olhar para trás, vocês lembram assim, realmente teve 2 dores físicas que eu ignorei e a tendência foi ficar pior, né? Agora, com o psicológico é a mesma coisa, só a gente olhar para trás e pensar assim, quando foi alguma dor psicológica que eu não quis resolver e que eu deixei para trás, né? Às vezes a gente até não consegue lembrar exatamente o que é, mas geralmente está ligado ao quê? Aquilo que eu não quero olhar. Se eu olho para uma coisa e aquilo me incomoda, não quero falar sobre isso, né? Então, isso daí possivelmente é uma dor que você tem que falar, né? Talvez não sozinho, né? Se eu não me sinto capaz para olhar para aquilo, porque é uma coisa que inflamou tanto que eu deixei chegar num nível que está insuportável, o ideal é não olhar sozinho. O ideal é buscar a ajuda de um profissional, de um psicoterapeuta, né? Que possa te ajudar a olhar para aquilo com tranquilidade, com segurança, né? Isso é muito importante. Até uma das premissas que eu passo para os meus pacientes, né? Eu busco sempre que eles sejam sinceros comigo, né? Porque daí quando vem sinceridade eu consigo escolher o caminho exato onde eu quero seguir e através desse caminho eu consigo ajudar ele. E o outro ponto é que ele não precisa falar o que ele não quer falar, tá? Isso é muito importante, porque às vezes o paciente ele não vem até a gente, não é porque ele não quer resolver o problema dele, mas é porque ele não consegue olhar para esse problema. Isso é muito comum, né? Eu não sei, provavelmente vocês passaram por isso já. Muito comum, o paciente ele vem, ou ele não consegue vir porque aquela dor é muito grande para ele, né? A violência ou aquele acontecimento que teve, né? É uma coisa tão complexa que ele não consegue trabalhar aquilo. Se a gente tem transtornos, por exemplo, um transtorno de ansiedade, né? Se eu tenho um transtorno de pânico, isso é um excesso, né? Um excesso de informação que acumulou e que eu não lidei no passado e que acaba aparecendo de alguma forma. Mas alguém gostaria de fazer alguma questão? Pode ficar à vontade. Não sei também se eu te respondi bem, é o Ilmo que me perguntou, né? Sim, eu falei, né, é interessante você estar falando isso, porque eu coloquei bastante no meu e-book sobre a dissociação e o processo catático relacionado à crise de pânico, à crise de ansiedade, né? Quando é o corpo buscando aí a autorregulação e a homeostase, independente do que a mente queira, né? E a pessoa tem aí a ideia de perda de controle que aumenta o desespero e acaba quebrando aí esse processo que poderia levar à homeostase, né, de forma natural, né? Com relação ao que você colocou, tá fantástico. Parabéns, obrigado. Então, confessando aqui entre nós, eu sou uma pessoa que opera muito no eixo Y, tá? Eu sou mais romântico, mais poeta. Eu estudei Edgar Allan Poe com uma professora britânica, eu estudei Vinícius de Moraes, Castro Alves. Claro, no ambiente terapêutico eu mergulhei também em Freud, Jung, Milton Erickson, David Elman, entre outros. Então, eu quero trazer um olhar um pouco mais poético para fechar essa engenharia de hoje. Eu vou fazer a leitura de uma música do Zé Ramalho para vocês. Provavelmente a maioria conhece a música Chão de Giz, não sei se vocês conhecem. É uma obra-prima. Eu vou ler essa letra agora, né? Eu não sou cantor, então eu quero que vocês escutem com a nossa lente clínica de hoje. Escutem aplicando a lei do eixo vital, né? A regra de que X é diferente de Y. A música ela começa assim. Eu vou ler, tá? Eu desço nessa solidão, espalho coisas sobre um chão de giz. Há meros devaneios todos a me torturar.
fotografias recortadas em jornais de folhas a miúde. Eu vou te jogar num pano de guardar confetes. Disparo balas de canhão. É inútil, pois existe um grão-vizir. Há tantas violetas velhas sem um colibri. Queria usar, quem sabe, uma camisa de força ou de Vênus, mas não vou gozar de nós apenas um cigarro. Nem vou lhe beijar, gastando assim o meu batom. Agora pego um caminhão, na lona, vou a nocaute outra vez. Para sempre fui acorrentado no seu calcanhar. Meus 20 anos de boy, it's over, baby. Freud explica. Não vou me sujar fumando apenas um cigarro. Nem vou lhe beijar, gastando assim o meu batom. Quanto ao pano de confetes, já passou o meu carnaval. E isso explica por que o sexo é assunto popular. No mais, estou indo embora. Eu fiz um ou dois cortezinhos, mas a música, a letra dela é assim. E, gente, o que o Zé Ramalho faz nessa música é exatamente o que os nossos pacientes fazem todos os dias no consultório. Ele sofreu um colapso. O relacionamento acabou. A identidade dele foi fraturada. O eixo Y dele está sangrando. Mas como ele tenta explicar essa dor? Olha a genialidade da letra. A única palavra puramente emocional, a única palavra do eixo Y, é no início, quando ele fala da solidão. Eu desço dessa solidão. Ele diz, eu desço dessa solidão, e ele desce para onde? Ele desce para o eixo X, o eixo da matéria. A partir daí, ele tenta desesperadamente explicar a dor do eixo Y, usando apenas artefatos do eixo X. Ele fala de um chão de giz, fotografias recortadas, jornais, pano de confetes, bala de canhão, violetas, camisa de força, cigarro, batom, um caminhão na lona. Essa música é a prova poética de que X é diferente de Y. Ele joga um caminhão e um canhão na nossa cara, porque as palavras materiais são rudes. Né? A matéria é insuficiente para dar conta de uma dor ontológica. A dor dele, a ansiedade dele, não são materiais. Você não cura o eixo Y quebrado, colecionando fotografias ou fumando cigarro. A música, ela retrata o fim de um amor proibido que ele viveu aos 20 anos com uma mulher mais velha, da alta sociedade. O pano de guardar confetes, as fotografias recortadas, né? Ela era da socialite, então, por isso o recorte das figuras. Né? Ele está na fossa, dá para ver na música. E ele descreve perfeitamente o nosso erro de endereçamento. Tentar processar a dor existencial agarrando-se a coisas materiais. E é exatamente para cá que eu quero puxar a nossa conversa agora. Nós vimos hoje que melhorar o cenário da nossa vida não cura a nossa mente. Dá para deixar um pouquinho mais ali até ali, né? Mas aí daqui a pouco eu já vou para essa parte. Então não cura a nossa mente. Comprar coisas, viajar, trocar de emprego, tudo isso atua apenas no eixo X, no domínio material. Se a sua identidade, se os seus valores que moram no eixo Y, no modelo generativo, estiverem desalinhados com a vida que você leva, a conta vai chegar. E ela chega em forma de exaustão, ansiedade, colapso físico, pressão sistêmica. Nós entendemos hoje que o verdadeiro autocuidado e a verdadeira inclusão não são estéticos, eles são estruturais. É preciso ter a coragem de atualizar a nossa consciência e os nossos ambientes, expandir a nossa capacidade integrativa, para parar de gastar energia vital apenas usando máscara social. Né? E agora eu quero falar diretamente com vocês, né, os colegas psicoterapeutas. Vocês passam o dia inteiro, todos os dias, cuidando da dor no eixo Y de outras pessoas. Vocês absorvem carga emocional, os traumas e as tensões dos pacientes, de vocês. Isso é cansativo, exaustivo. E eu pergunto, quem é que está cuidando da arquitetura do seu eixo Y? Porque se o terapeuta não tiver um espaço interno forte, uma capacidade integrativa para processar tudo isso, ele também entra em exaustão e colapso. É muito complicado, às vezes, lidar com uma violência sexual ou com dores até mais complicadas ou tão pesadas quanto essa. Então, é preciso, né, esse paradoxo do autocuidado, tentando compensar o cansaço mental, comprando conforto material, isso não resolve. É exatamente aqui que o meu trabalho como hipnoterapeuta, de vocês também entra. A hipnoterapia é uma ferramenta de acesso direto à sala de máquinas da nossa mente. Ela nos permite contornar aquelas resistências rígidas do dia a dia e atualizar o nosso software interno de forma profunda e segura. Então, eu quero deixar um convite muito especial para vocês. Se você sente que o seu eixo Y está sobrecarregado, se você percebe que está vivendo esse atrito entre o que você faz e o que você sente, venha passar por um processo de hipnoterapia comigo, venha cuidar da sua própria estrutura para que você possa continuar sendo um instrumento de cura, mas sem adoecer no processo.
Vocês podem me chamar no direct do Instagram, no WhatsApp, e nós agendamos uma sessão. Vai ser um prazer enorme aplicar essa engenharia do autocuidado na vida de vocês. Lembre-se sempre, o oposto da exaustão não é o conforto material. O oposto da exaustão é a coerência, é o alinhamento profundo entre quem você é e a vida que você vive. Ilha, eu não trouxe muitas informações, eu queria trazer uma informação mais tranquila hoje. Então eu queria abrir para mais perguntas agora e depois eu já estou pronto até para fazer um encerramento, assim, um pouquinho mais longo, mas se alguém tiver mais alguma dúvida, pode ficar à vontade. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, alguma dúvida? A Marcinha comentou aqui que ela ama essa música que você comentou aí. Realmente é eu muito acho bonito. uma obra-prima, essa música é maravilhosa. A Marcinha já tinha olhado essa música com esses olhos que eu trouxe agora, essa diferença que eu trouxe? Tinha feito essa reflexão, Marcinha? Isso que você falou é verdade. Os terapeutas, às vezes, eles não percebem que eles entram nessa exaustão ouvindo e participando de tantos problemas de atendimentos, né? E aí, às vezes, a pessoa ela se sobrecarrega sem perceber, né? É bem interessante isso, porque o terapeuta também tem que Importantíssimo. fazer terapia, É né? importantíssimo, porque o psicológico ele acaba abalando, né? Acaba abalando bastante. E é importante a gente trabalhar esse alicerce para a gente estar seguro diante do nosso paciente. Tá bem com a gente mesmo, né? Muito importante. A E Marcinha também falou que tem ela uma não tinha questão, né, visto. Lívia? Desculpa, Lívia. Não, A gente não pode também vender uma ideia que a gente não trabalha na gente, né? é verdade. Não adianta a Tem a gente dizer, Marcinha. ninguém faz terapia, né? As pessoas não buscam olhar para o seu lado psicológico, emocional, mas a gente também não olha para ele também, né? A gente também, porque uma coisa, né, Lilian, é a gente tá conversando numa live, né, como a gente está agora, mas uma outra coisa é eu chegar diante de um psicoterapeuta e eu falar daquilo que me incomoda. É diferente. É diferente. Aqui na live a gente está falando de um assunto que eu tô trazendo e tal, mas falar aquilo que me dá dor, aquilo que eu olho para trás eu talvez nem queira olhar. Esse é que é o ponto, né? É aí que eu vou me reconstruir, né? É Quando verdade. eu deixo de lado essa dor, quando eu não quero olhar para ela, não tem evolução, não existe evolução aí. E ela vai bater de volta, ela vai voltar. Então, quando eu olho para aquilo ali, quando eu busco de alguma forma, por mais que daqui a pouco com um pouco de segurança, ou até com um pouco de certeza, mas eu me abro para tentar resolver aquilo, a evolução começa a acontecer. Né? Desculpa eu ter É. falado que a Marcinha me respondeu. Não, ela falou que ela não tinha visto ainda dessa forma e que ela gostou muito da visão, né? Acredito que se ela já gosta da música, né, eu aconselharia não só a Marcinha, mas as outras pessoas que estão assistindo agora para depois da live escutar essa música, porque ela é uma música muito bonita e é possível perceber bem essa questão, né? Logo no iniciozinho, né, ele já desce desse eixo X e já começa do eixo Y, desculpa, já começa a debulhar as informações no eixo X, né? Isso acontece É. muitas, talvez nesse momento da nossa vida, mas adulta não aconteça tanto, mas quem de nós, em algum momento da juventude ou da infância, não teve aquele momento de não conseguir expressar aquilo que estava sentindo, né? Até hoje em dia também nós temos isso, né? Mas digamos que no momento mais jovem, mais infantil, essas dores poderiam ser mais complexas de falar, e ainda são, né? Não é tão fácil assim explicar sentimentos ou emoções que a gente está sentindo, né? Às vezes dores que a gente está sentindo, às vezes é uma coisa um pouco complexa. Então, para encerrar minha fala de hoje, eu quero compartilhar um pouquinho dos bastidores com vocês. Assim, esse modelo que eu apresentei aqui hoje, a lei dos eixos vitais, é apenas uma pequena engrenagem de um arcabouço teórico muito maior que eu desenvolvi, tá? É um conjunto de teorias envolvendo a teoria da vitalidade sistêmica e uma ontologia operacional que eu estou organizando e passando por um processo rigoroso para publicação científica internacional, buscando um respaldo acadêmico maior. Eu não trouxe tudo de uma vez, só porque é um conteúdo realmente extenso. Eu disse, eu vou pegar e falar só disso por enquanto, vou mais tranquilo, tá? Mas com um novo convite, né? Se você me permitir aí, né? Com certeza. O pessoal do Praticamente também vai ser um prazer eu voltar futuramente para darmos os próximos passos, né? Entender como que nós ajustamos as dores emocionais na prática para manter a nossa homeostase física e psicológica. Inclusive, eu quero deixar vocês assim com duas ideias em mente, que são essas duas que estão aí, tá? Duas pulguinhas para ficar atrás da orelha de vocês, que são exatamente a continuação do que falamos aqui. A primeira ideia é o como, tá? O como é muito mais importante do que o que, tá? Pensem comigo. Se eu vou conhecer o novo namorado da minha filha, tá? Ou do meu filho,
O que é mais importante eu saber? A etnia dele, o carro que ele tem, o tamanho da casa dele, a identidade de gênero ou orientação sexual dele? Tudo isso daí é o quê? É uma fotografia estática, é um rótulo. O que realmente importa para a sobrevivência e a saúde de um relacionamento é o como. Como ele lida com os problemas. Como ele age diante das tempestades e das intempéries que a vida joga no colo dele. Como é a capacidade de adaptação dele quando as coisas dão errado. Como ele funciona é infinitamente mais importante do que os rótulos do que ele é. Grandes cirurgiões e atletas de elite, eles não olham para o quê. Eles não ficam pensando, eu vou ser o vitorioso, eu vou ser o maior cirurgião. Não, eles focam em como. É esse processo que vai fazer eles continuar focados e fazendo a coisa da melhor forma possível. Eles focam em como o processo deve ser feito. Se nós parássemos de avaliar o mundo por fotos estáticas e passássemos a avaliar pela dinâmica de como as coisas operam, a nossa clínica mudaria de nível. Mas isso é um assunto para outra live, tá? Eu não vou falar dele agora. Mas é uma coisa que eu julgo que é muito, muito importante. Ao invés de eu olhar o quê, olhar mais para o como. Como é que é o funcionamento dessa pessoa? Como é que ela lida com as coisas do dia a dia para manter a homeostase psicológica e emocional dela? E física também. E a segunda ideia, qual é o contrário de sofrimento? A maioria das pessoas diria que o contrário de sofrimento é prazer ou felicidade. Quero que vocês me acompanhem bem nessa ideia aqui, eu vou até repetir. Qual é o contrário de sofrimento? Pensem por um segundo. Sofrimento para vocês é o quê? Qual é o contrário disso? Para vocês sobre sofrimento? É prazer, é felicidade? Ó, eu vou dizer que não é. Porque se fosse, eu poderia estar isolado em uma mansão, uma ilha paradisíaca, cheio de prazer material. E ainda assim eu estaria em depressão profunda e sofrendo. O contrário de sofrimento, na verdade, ele é a capacidade adaptativa, a capacidade integrativa. Pessoal, ser feliz não é não ter problema. Isso aí não existe, né? O ser humano, ele bota o pé para fora da cama e pode acontecer coisas que ele não espera. Eu posso estar dirigindo o meu carro da melhor maneira possível, mas alguém pode bater no meu carro, né? Ou alguém pode me ofender, né? Eu não tenho como ter controle sobre a outra pessoa. Uma vida sem problemas é uma vida estática, é uma pedra, isso não existe. A vida ela é movimento, a vida é fluxo, ela é viva e imprevisível. Por isso o que importa não é se eu estou bem ou mal em um momento específico. O que importa é a minha capacidade de me restabilizar diante do caos. É como eu integro uma rasteira da vida, uma perda, um evento que eu não controlo, e consigo seguir adiante de forma plena e serena. O oposto do sofrimento crônico não é o conforto, é a capacidade contínua de integrar a realidade. É pegar uma informação que não é agradável e conseguir seguindo adiante. Botar aquela informação e vamos adiante. Bem, mas como construir essa capacidade na mente dos nossos pacientes é um assunto denso, lindíssimo, e que fica para um próximo encontro, tá? Aline, mais uma vez, muito obrigada, né, por esse espaço, obrigado a todos que acompanharam a live, né? E agora eu vou abrir mais uma vez para questões. Daqui a pouco, se vocês não têm questões, se vocês trouxerem exemplos, é bem interessante, porque vai criar um pouco de densidade no que eu falei também. Pode ser exemplos de vocês, exemplos de pacientes. Pensem naqueles pacientes que vocês tiveram em momentos de vocês mesmo, daqui a pouco você não precisa falar que é de vocês, pode dizer que é com o paciente, né? Ou não precisa mencionar que é um paciente também, onde vocês perceberam bem essa diferença e a necessidade do paciente perceber isso, né? X é diferente de Y, são ambientes diferentes. Então, mais uma vez, para vocês me trazerem informações. A Marcinha, ela colocou aqui no chat que o luto também é desafiador. Ele traz essas vozes na mente. O luto, ele não é um processo que sozinho ele causa dor. Ele é um processo que ele vai causar dor porque ele tem um excesso muito grande de informações que ele traz, né? Então, digamos que eu perdi um companheiro de vida, né? Minha esposa, meu esposo. O que afeta? Por que a dor acaba sendo grande, né, para muita gente? Porque vai lidar com diversos fatores. Então, como é que é a minha questão identitária com aquela pessoa? Como é que eu me vejo com ela? Então, é uma mudança. Eu sou o marido dela, agora eu não sou mais, né? Como é que são as questões que eu tinha em relação ao futuro, né? Então, eu tinha comprado já alguma coisa, já tinha planejado as férias. Isso tudo se destrói, entendeu? E agora eu não vou ter essa pessoa do meu lado. Qual é a questão identitária que essa pessoa tem na minha vida? Ela serve como mentor, então isso tudo some. Então, o luto em si, o grande problema da perda, vamos pensar assim, né?
não é, na verdade, a perda em si, mas o acúmulo de informação que ela traz. Ela traz muita coisa, né? Também eu posso olhar para aquilo e pensar, agora um dia eu vou morrer também. Posso pensar que outra pessoa vai morrer. Então, na verdade, o luto ele vai causar na gente um excesso muito grande de informação para a gente lidar. Por isso que ele é uma coisa complexa. A Marcinha, ela colocou aqui, às vezes uma pessoa, é, às vezes daquilo que não somos mais, às vezes por uma doença, um acidente, as coisas ativam gatilhos constantes. Diluir isso é muito desafiador. Sim, sim. E na verdade, às vezes não, a perda, né? Me fugiu o nome agora. Elizabeth Kubler-Ross, acho que é o nome dela, né? Que falou sobre as fases do luto, né? E ela vai falar que, na verdade, o luto ele não está envolvendo apenas a perda de um corpo físico, mas eu posso ter um luto quando eu perco um celular, um relacionamento, né? Isso tudo é luto, né? Sim, Então, sim. mas ao mesmo tempo eu vou colocar esse olhar em cima, né? Pô, esse celular, se eu perdi informações, eu tinha coisa ali que eu não tenho como recuperar, a dor é maior. Mas se eu tenho tudo na nuvem, a dor pode ser um pouco menor. Eu vou ter que gastar com o celular novo. Na verdade, essa perda ela está envolvendo muito o excesso de informação, a sobrecarga que eu tenho. Mais alguma Exatamente. dor? Mais algum? O pessoal não gosta geralmente de trazer exemplos próprios. Eu acho interessante, eu gosto disso. Exemplos pessoais, né? É interessante. Não, O pessoal não tem exemplos pessoais, não. Hoje não. não. É, Então tá. Agora é um tema interessante, porque normalmente as pessoas não param para refletir que às vezes uma questão de doença assim, né? Eu tô, sei lá, com uma ansiedade, eu tô com uma fobia, ou o que seja. Na verdade, é uma falta de verificação justamente do que você falou. Se ela ali não está num ambiente inadequado, se ela não tem que fazer uma mudança, né? Que às vezes ela tem uma expectativa, ela está com esse eixo Y desalinhado para o X que ela vive, para o ambiente que ela está, né? Exatamente. Exatamente. É, na verdade, quando a gente vai falar de algum tipo de transtorno psicológico, alguma dor psicológica, e ela não existe sozinha, né? Ela não existe do nada, né? Tem alguma coisa por trás daquilo ali. Tem alguma coisa que geralmente, como eu mencionei, quanto maior é essa dor, mais tempo eu estou ruminando alguma coisa ou evitando alguma coisa ali, né? E aí isso daí É, também pode vir, né? Eu acho que, se não me engano, esqueci o nome dele que falou comigo antes, ele mencionou alguma coisa somática, né? Isso pode vir sim. a ser uma somatização também. Somatização também pode vir daí também, né? Quando eu A não cuido Marcinha, psicológico, pode desencadear alguma coisa física também. a Marcinha falou que tem vezes que a gente se pega desconhecendo quem fomos, e que isso é muito louco. Porque as pessoas modificam, né? Nós modificamos Sim, todo tempo, todo minuto. E às vezes a pessoa, ela a modificação faz parte da vida do ser humano, mas às vezes ela não aceita aquela mudança que ocorreu ou está ocorrendo nela mesmo ou no ambiente que ela vive, né? E essa não aceitação também traz o sofrimento, né? Tem isso, né? sim, sim, sim. Isso é muito comum. Isso é muito comum na prática clínica. A gente ter um paciente que ele está vivendo uma vida agora, mas ele está com informações lá do passado, né, que precisam ser reconfiguradas, né? Está sofrendo dores que ou tá lidando com situações, mas com uma mente com informações que não fazem parte de quem ele é ou quem ele deseja ser no momento, né? Isso também a gente pode pegar e pensar um pouquinho nisso que eu falei. Por exemplo, um trabalhador que faz um trabalho burocrático, faz um trabalho que ele não é o que ele quer. Aquilo ali também é uma coisa que vai pegar e vai desentoar, né? Então, no meu psicológico eu quero uma coisa, mas no meu físico eu estou fazendo outra. Isso aí pode causar um mal também. E às vezes ele nem se toca que ele está atuando fora do propósito dele, né? Sim. Mas essa ideia que eu trouxe, eu acredito que como o pessoal da live aqui é um pessoal que já se envolve com as práticas terapêuticas, esse assunto não vai ser uma novidade incrível, mas existem muitas pessoas que não conseguem entender isso. Muitas pessoas que não conseguem entender isso. Sim, Por isso que eu trouxe o exemplo do Whindersson Nunes. Uma pessoa tem tanto dinheiro, era para ter um pouco mais de conhecimento, né? Mas, infelizmente, o que a gente vê hoje, né? Não sei se eu estou colocando um olhar negativo, mas eu acredito que não. Mas, pelo menos o brasileiro não valoriza muito esse lado psicológico, né? São poucas não. as pessoas que vão lá e dizem, olha, é importante fazer terapia. Quem faz
entende que o processo é importante, que o processo é um processo que vai fazer você evoluir, né? E a gente tem que pensar assim, a gente tem que pensar que a gente não está fazendo uma coisa por estética. Cuidado psicológico não é estético, né? E, inclusive, daqui a pouco, se eu não me sinto mal, eu não preciso cuidar do psicológico. Mas se eu estou incomodado, aí sim. Vamos pensar que nem essa ideia que eu falei, tem uma dor no físico, essa dor está contínua, eu tenho que cuidar. Psicológico é a mesma coisa. Se tem alguma coisa que está me incomodando, se tem alguma coisa que eu não estou conseguindo resolver, quando eu penso naquilo, eu me sinto mal, né? Eu prefiro não falar sobre aquilo. Ou quando eu vejo isso no outro, que acontece muito, né? Eu reflito aquilo no outro e aquilo me incomoda. Então, é uma coisa que eu tenho que parar e tenho que dar atenção. É importante dar atenção para aquilo que me incomoda de alguma forma. Na verdade, eu penso assim, né? Eu acho que acredito que vocês pensam assim também. Eu tenho que estar em bom funcionamento físico e psicológico. Eu estou funcionando bem, meu corpo está bem? Beleza. Vou seguir adiante. Meu psicológico está funcionando bem? Beleza. Me incomodei com alguma coisa? Opa, vamos dar uma atenção para isso. Vamos ver o que eu posso fazer para que isso não me incomode mais. Né? Isso é muito importante. Né? Manter o homeostase. Acho que a gente tem que manter o homeostase física e psicológica. Né? Temos que manter o homeostase. Bom, tive um personagem hoje que teve um excesso de informação, tinha dormido pouco, tá? E aí estava nos seus afazeres e teve um shutdown, vamos dizer assim. Não conseguiu lidar com a situação do dia, teve uma sobrecarga. Né? Tive um paciente uma vez também que ele estava em sessão comigo e eu trouxe uma informação que era muito complexa para ele. Mas eu estava só explicando. Na hora ele bloqueou e não conseguiu falar, ficou mudo. É por causa da informação que eu trouxe. Ou seja, o excesso de informação, né, a sobrecarga, né, que eu posso ter, aí vai vir a ideia da perda também, a sobrecarga, se eu não estou preparado para ela pode ser uma coisa muito intensa e ela pode me fazer perder o controle de mim. Então, um desmaio, um surto, né, descontrole, né, é o quê? É a minha falta de capacidade de lidar com aquele problema, porque aquele problema é muito grande para mim. Né? Mas por que vem essa minha falta? Vamos pensar assim, surge um problema. Como é que eu vou fazer um cálculo de lidar com esse problema? O problema, ele tem um certo tamanho. Se ele é um problema simples, resolvi, pronto, fui adiante. Se ele é um problema grande, eu vou precisar de uma estrutura melhor para lidar com ele. Mas como é que eu faço esse cálculo? Como é que está a minha capacidade integrativa de olhar para aquele problema e resolver? Se eu consigo olhar, vou resolver, pronto. Agora, a minha capacidade integrativa está boa. Tá? Eu consegui pegar a informação, estou tranquilo para lidar com ela, não estou com outros excessos, e daí resolvi. Agora, se a informação é muito pesada, aí eu vou ter que falar sobre a violência sexual que eu sofri do meu pai na minha infância. Não tenho capacidade. Não tenho capacidade. O que acontece? Isso é um estresse tão grande, uma sobrecarga tão grande, que eu posso vir a desmaiar, por exemplo. Ou perder a memória, né? Esse excesso ele vai causar alguma dor em mim. Mas por quê? Porque ele não aconteceu de uma hora para outra. Porque ele vem acumulando do passado até agora. Né? A Marcinha escreveu alguma outra coisa. Eu acho que ela escreveu um caso aqui. Deixa eu ver. Ela disse que é um. Fala. Ela estava dizendo, ó, eu acho que é estranho mesmo. Então, ela começa, o WM, faz acompanhamento médico e terapêutico. Mas em alguma linha do tempo, né, ele se perdeu de si. Acho que além de superdotado, altas habilidades nesse caso, ele é muito bipolar. Tem muitos altos e baixos. E ainda usa cannabis. Para um bipolar, tem riscos de ter alucinações, até desenvolver esquizofrenia, um quadro sério de depressão. Acho que hipnose seria muito mais benefício para ele. Ela está falando do Whindersson Nunes. No caso do WN, é o Whindersson Nunes, né? Sim, com certeza. Na verdade, a cannabis, eu pensaria de uma forma assim, eu estou usando para quê? Né? É para fuga? Aí não é bom, entendeu? Eu estou usando para, como é que fala mesmo? Não é divertimento, me fugiu a palavra agora. Bom, eu estou usando recreativo, maneira recreativa, não me causa mal, beleza. Mas se eu estou usando, mas eu vou pensar assim eu penso assim que nem a bebida, tá? Estou usando a bebida para quê?
eu estou usando ela para fugir de uma coisa que eu não quero enfrentar, aí nós temos um problema, porque daí essa coisa vai ficar mais pesada depois. Então, depende do que tu tá usando, né? Ela disse que ele usa para desacelerar. É. Depende. Depende se é para desacelerar, não vejo problema. Mas daqui a pouco o que pode acontecer? Pode acontecer da pessoa não entender que ele está usando aquilo ali para fugir de um problema, né? No caso do Whindersson Nunes, ele tem diversos problemas psicológicos. Eu não sei te dizer exatamente o que é, o porquê. Um pouquinho a gente consegue ver do que aconteceu na vida dele, ali, uma ou duas coisas, mas a gente consegue entender melhor o paciente quando ele está diante da gente. Mas que existe uma diferença muito grande entre esse acúmulo que ele teve e o conhecimento psicológico para lidar com as dores dele, a gente consegue perceber, né? Isso sim, ele está com depressão desde 2019, né? Então, talvez essa capacidade integrativa de como eu lido com os problemas não esteja tão boa assim, né? Eu não sei como é que tá hoje em dia também, né? Foi um exemplo que eu trouxe, mas de uma forma geral, eu diria que o que tu tá usando, né? Até a compra, por exemplo, a compra, né? Por que tu tá comprando? Que eu tenho alguma utilidade para ti? Tem que ver isso. Se eu tô fugindo de alguma coisa, esse sim é o problema, entendeu? Não o uso recreativo da droga, da bebida, não. Isso não é o problema. O problema é o fato de eu estar fugindo de alguma coisa que vai ficar mais intensa depois e que vai ser mais difícil para mim lidar. Esse é que eu vejo que é um grande problema. O mais importante, talvez eu estou trazendo aqui em relação a essa ideia, é que fugir do problema vai fazer ele ficar mais intenso. Essa é a ideia. Tá? Fugir daquilo que me incomoda não vai resolver. Fugir do problema não resolve. Ele vai continuar existindo. E quando é no ambiente psicológico, né, as coisas não são lineares, elas vão e voltam, né? Um gatilho pode me trazer uma informação. Quanto mais importante for eu precisar lidar com aquela informação, mais eu tenho necessidade de lidar com ela. Então, por exemplo, uma pessoa que sofreu violência sexual e que precisa ter relação sexual com seu marido, né? Digamos, é o normal, né? Mas não consegue ter, problema, tem que resolver. Então vai por aí. Eu tive problemas sexuais, mas eu não. Claro, vou trazer um caso bem diferente. Mas tive problemas sexuais, mas não me interessa, não me importo com isso, beleza. O que eu tô querendo dizer é assim, aquilo que tá me incomodando, né? Eu não quero ter esse incômodo. Eu tô buscando ser feliz, eu tô buscando conquistar alguma coisa, mas para chegar nessa coisa, aquilo tá me incomodando, então eu tenho que voltar e resolver aquilo. Essa é a questão. Eu não preciso lidar com aquilo que não me incomoda. Mas se tá me incomodando, o ideal é eu dar uma olhada nisso. E o que geralmente a gente vai perceber em termos de incômodo, ou em termos de nível de quanto esse incômodo é prejudicial ou não para mim, ou é intenso ou não para mim, uma maneira de eu conseguir criar um termômetro para entender isso, vai ser quando eu consigo ou não olhar para ele. Porque tem pacientes, né, na clínica que eles não conseguem falar sobre aquilo. Não quero falar sobre isso. Tudo bem, isso é uma coisa que eu estava falando antes de eu concluir. Eu respeito isso, mas preciso da sinceridade. Se não quiser falar no problema, a gente não precisa falar, mas é importante, né, para que a gente possa lidar com esse problema, que tu venha falar sobre ele. Né? Isso é muito importante. Se eu estou incomodado com alguma coisa, se eu busco alguma coisa na minha vida e aquilo não está me deixando lidar com aquilo, ir adiante, eu preciso resolver. Então, um paciente que ele tem fobia por exemplo, de sapo. Não vejo sapo, não tem problema. Agora, eu tô pensando em ir num sítio, meus amigos me convidaram para ir no sítio, eu quero lá visitar eles, mas pode ser que tenha sapo. Então, eu não sei se eu vou, tô incomodado, se aparecer, eu vou passar mal, então eu prefiro não ir. Então, isso tá refletindo, tá me atrapalhando, né? Então, o meu incômodo psicológico, onde é que eu vou saber quando eu devo ou não lidar com ele? Eu vou conseguir saber se eu preciso ou não lidar com ele no momento onde ele tá me limitando na minha vida. Se tem alguma limitação, né, o ser humano não foi feito para se limitar, né? Eu fui feito para ser feliz, fui feito para seguir minha vida, para construir coisas positivas e agradáveis, mas se em algum momento alguma coisa que aconteceu, ou alguma possibilidade de alguma coisa diante de mim, né, me incomoda e não me permite ir adiante, me limita de alguma forma, então o ideal é eu lidar com isso. Né? Fabiano, eu queria aproveitar e pedir para você, antes de a gente encerrar aqui, para você passar suas redes sociais, onde te encontra,
para ficar gravado aqui, eu, eu vou deixar na descrição do vídeo, né? Quando É melhor, porque eu sou tão zero à esquerda que eu tô começando a me reintegrar com redes sociais de novo, tá? Mas eu sou meio zero à esquerda com elas. Teu vídeo desligou. Seu imagem desligou, Fabiano. É porque eu vim olhar a minha rede social. O meu Instagram, mas tá me escutando, né? Tô, É tô. Fabiano Machado Hipnoterapeuta, tá? Meu Instagram é Fabiano Machado Hipnoterapeuta. Eu tenho um canal no YouTube também, não tá alimentado ativamente, Mente Livre, tá? Espaço Terapêutico Mente Livre. Esses dois aí são os principais. Mas de qualquer forma, eu vou deixar lá na nossa na descrição do vídeo aí desse. Muito obrigado, André. Eu tô me reorganizando para poder mexer mais nas redes sociais. Eu vou voltar a fazer vídeos também, mas tô me reorganizando agora. Tá? A Marcinha falou para, se possível, deixar os nomes dos livros que você mencionou. Se tiver mais músicas, mandar aí também. Bom, então, estamos aqui. Na realidade, eu queria até ter te falado uma coisa, Fabiano, que o eixo X e o eixo Y, essa diferença ali, que às vezes a gente tenta mudar o ambiente, fazer modificações, e nada, né, acontece, nada resolve, porque a gente fica naqueles mesmos padrões. Eu acho que é aquele tal negócio, você às vezes não consegue ir na ferida, né? Ir lá no problema. E acho que a partir do momento que a gente consegue ir lá na ferida e começar a tratar essa ferida, eu acho que aí você fazendo essas modificações, e também tem o problema do exercício mental, não adianta você fazer a modificação somente, você precisa ter essas modificações e permanecer com esse exercício mental, senão às vezes a gente não consegue mudar nada mesmo. Bom, os dois setores eles têm que andar em conjunto, né? Pois é. Se fosse é uma conta simples, se fosse uma conta demais, seria muito fácil. Eu tenho muito dinheiro, eu tenho milhões, soma a um Y que está negativo, dá muitos milhões, mas é multiplicação, né? Então, eu tenho que estar bem nos dois ambientes, né? Não adianta também eu ser uma pessoa de luz e inteligente, se eu não cuidar do meu corpo, né? Eu tenho que cuidar do meu corpo para que eu possa sobreviver. Então, as duas coisas são importantes. É isso aí. Então, pessoal, estamos aqui encerrando mais uma aula sensacional e muito esclarecedora, tá? Espero que vocês tenham gostado. E na nossa próxima semana, vamos ter uma live com o tema sobre mecanismos de defesa do ego, na visão da psicanálise, tá? Com Henri Dávila. Lembrando a todos para se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar os próximos encontros. Em nome do Praticadamente, agradecemos imensamente ao nosso convidado de hoje, Fabiano Machado, e a todos que estão aqui presentes ao vivo, e para você que vai assistir depois também. E para continuarmos evoluindo juntos, eu convido a todos a interagirem conosco, deixando seus comentários, sugestões e feedbacks. Isso é muito importante para que possamos melhorar sempre e trazer o melhor conteúdo para vocês. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e de se inscrever em nossas redes sociais, e assim juntos podemos fazer a diferença e transformar a vida das pessoas. Então vamos nos despedindo e a gente se vê na nossa próxima aula do Praticadamente. Até lá, pessoal. Muito obrigado. Sei lá. Juntos ajudamos quem quer crescer, com apoio e amor fazermos florescer. No Praticadamente somos conexão, guiando quem busca sua transformação.